aqui. Tem como botar música nesse próximo? Depois sim, eu consigo editar e fazer o que tu quiser. Não, como se eu estivesse ouvindo música. Eu posso fazer. Dança aí que eu coloco uma música depois. Tipo, aqui, ó, eu tava ouvindo uma música, ela não sai no celular? Não, não. Então, Natan Longoni. Esse Agora é bom, sim. nunca acerta meu nome. A gente se fala É, todo dia, não sei quanto tempo, nunca sabe meu nome. bora pro Olha, nosso Guilherme primeiro... Boca! deixa quieto. Bora pro nosso primeiro protótipo de podcast. É o nosso piloto Foco hoje, na né? solução, hein? Deixa quieto. Então, Natan, a gente acabou conversando sobre várias coisas que a gente acaba sempre conversando e acabamos optando, eu não lembro por que cargas d'água a gente decidiu falar sobre esse assunto. E vamos lá, o nome é Dados e Marketing no Tanque de Combustíveis. Olha só. Legal, tema interessante. Quer explicar pra galera aí qual que é o tema do nosso papo de hoje? A gente, na verdade, a gente vai estar sempre trazendo, então explicando o pessoal, sempre trazendo a ideia, foco na solução. Então, daqui a pouco pegar segmentos que a galera aí que nos acompanha trabalha e dar o nosso ponto de vista de como a gente acha que pode ajudar esses negócios. Eu trago a minha visão, minha experiência na parte de marketing e tu traz o teu ponto de vista através das ferramentas que tu trabalha no análise de dados. Mas aí tu fala um pouquinho mais sobre como é que tu monta o teu ponto de vista, porque tu entende mais do negócio. É legal a gente se apresentar, né? Então, eu sou Natan Longoni, eu sou o criador do método profissional orientado a dados, eu trabalho com empresas da região ajudando a utilizar os dados para gerar resultados, gerar valor, né? E eu acredito muito na orientação a dados como uma ótima ferramenta aí de geração de valor dentro das empresas, né? Então, eu trabalho com o que eu acredito, eu gosto até de botar dessa forma. E eu gosto de trazer essa visão dos dados, que é uma visão muito mais estatística, numérica, para problemas de negócio. Então, para mim, o principal objetivo de qualquer área, tanto de marketing ou marketing de diferenciação, ou collab, que tu também é muito bom na área de collab, é trazer esses conceitos de que não interessa o que tu sabe fazer, mas o que tu sabe fazer tem que gerar solução, porque gerando solução gera valor. Então, a gente só traz aqui ferramentas diferentes, habilidades diferentes, competências diferentes para resolver problemas iguais. Então, como tu falou, o objetivo desse piloto que a gente está gravando hoje, que o tema é realmente trazer cenários de negócio, de segmentos de negócio, de qualquer área, e mostrar a nossa visão através dos dados, através do marketing de Supercolab, de como a gente enxerga possíveis soluções dentro desse nicho, desse segmento ou desse setor. Para quê? Para dar, às vezes, uma visão diferente para quem está aí do outro lado sobre problemas que estão passando na tua frente todo dia. E eu gosto muito de falar também que problema é ótimo. Eu amo problema, porque problemas são oportunidades. São oportunidades disfarçadas de desafio, porque através delas a gente consegue resolver problema, a gente gera valor, e gerando valor, a gente tem ganhos com isso, financeiro, profissional, intelectual, enfim, todos os tipos. Dito isso, podemos retomar aí as atividades. É só. Não, depois eu divulgo minhas mídias sociais aí para o pessoal seguir, quem quiser seguir. Né? Falando pro final. Deixa eu dar um golinho aqui no. Vou fazer o. Já viu aquele negócio ASMR? Acho que é ASMR. Não, tô ligado. Então tá, vamos lá. A gente acabou conversando aí inbox, olha só, certo. inbox sobre soluções para postos de combustível. É isso aí que é. Que é o nosso tema de hoje, né? Que é dados e marketing no tanque. Nome bem criativo, inclusive méritos pro senhor Guilherme. Essa é, vamos embora. Então, uma das algumas alternativas que, na verdade, foi até um ponto de vista que eu aprendi nesse curso, que alguns exemplos que eles deram, então nada mais eu estou fazendo do que trazer uma visão que eu tenho adquirindo aí, através dessa capacitação. Então, uma coisa que alguns profissionais, talvez isso seja, na verdade, novo para mim, e não para os donos de postos, mas que é um outro prisma sobre esse negócio. Alguns donos de postos se preocupam muito com preço de combustíveis da concorrência. E o que a gente acabou mudando essa visão, assim, se deparando com essa situação, é que o dono do posto de combustível ele não está no ramo de
combustíveis, necessariamente. Ele está mais para o ramo de shopping. Então, hoje em dia, se tu for ver, eu não sei como é que é a tua experiência, mas quando eu viajo, a gente para em posto de combustível, cara, abastecer é a última prioridade que a gente tem. Muitas vezes a gente chega lá, comer alguma coisa, comprar um energético, tomar um café, e aí eu acabo abastecendo. Então, é bem isso que tu comentou, né? Essa experiência integrada que virou o posto de combustível, que é uma coisa que está acontecendo muito com a farmácia também, né? As farmácias estão integrando experiências aí para levar o pessoal a consumir outras coisas no ambiente de consumo. Porque é isso aí, é um ambiente de consumo, né? As pessoas vão para consumir alguma coisa. Então, ampliar um pouquinho mais essa visão de quem está nesse ramo, assim como quem tem farmácia também. É só tu mudar o teu negócio e a solução ela meio que se aplica da mesma forma, né? Concordo. Então, na verdade, é tu focar nos outros agregadores de valor que tu pode ter no teu negócio. Então, vamos lá, um ponto de vista de marketing. Tu trabalhar a tua divulgação não em preço de combustível, em instalações, vamos lá, sanitárias ali, um banheiro limpo, sei lá, mostrar que ele é higienizado a cada tanto com essa questão da Covid. Isso aí, quem está viajando está sempre buscando isso. Quando ele para, ele quer estar num lugar bacana, bem organizado. Todo o resto da tua organização ali, o que mais tu tem de... Às vezes o posto de combustível ele vira um ponto turístico, né? Ali entre Porto Alegre e Pelotas, tem eu não lembro se é o posto das Cucas, mas é as Cucas. Eu não acho que tem um posto junto. Tem um posto lá, se não me engano. E, na verdade, a gente para ali por causa das Cucas. Se for a casa das Cucas, é a casa das Cucas, onde tem aquela torrada boa pra caramba com ovo e copa. Sim. Não tem posto. Não? Então tu corta isso aí. Não, vai, tá valendo. Mas eu entendi o que tu tá falando. A essência é a mesma. A essência mesmo. Então, bora botar uma casa dos pães torrados. Fica a dica aí. Essa dica é de graça, vou fazer um corte, que é basicamente a casa das Cucas. Coloque um posto de combustível do lado. A galera vai parar para comer uma torrada, vai comprar uma cuca e vai encher o tanque. Então fica a dica, essa aí foi de graça. Acho que o aspecto que tu levantou é legal. Tem um posto de combustível que me marcou muito a memória. Olha quantos postos, eu vou te dar um trajeto aqui. Trajeto, por exemplo, de Caxias para Santa Catarina, Florianópolis, tá? Quantos postos de combustíveis não existem nesse trajeto? Muitos. Mas que me vem à cabeça são 2. Olha que engraçado. É o dos avestruz, que é na Rota do Sol, que ele tem um monte de avestruz lá, ele tem não tem nada a ver. É um posto com uma conveniência do lado. Isso aí tu corta. Eu corto. Bota um mas tem uns avestruz lá. E a galera para porque acha legal os avestruz. Esse posto me marcou. E eu já parei lá. O segundo posto é em Laguna. Ali passando Laguna. Que tem um camarão gigante lá. Um camarão gigante nesse posto. E tem um restaurante. A gente para, vê o camarão. Acho que vai ter camarão no restaurante. Nunca vi um camarão nesse restaurante. Já parei nele 3 vezes. Pra te ver como o cara é burro, né? Eu parei uma vez, não tinha camarão nenhum. Parei a segunda, não tinha camarão nenhum. E a terceira vez eu fui só para insistir. Tem que cortar. Não, exatamente. Não, isso é para impizinho. Tudo certo. Estamos gravando. Tempo real. Mas isso é uma parada legal, porque te marca, né? São coisas que às vezes não tem conexão nenhuma com o que tu vende, mas por algum motivo te marcam. Que te fazem lembrar isso. Agregador de valores. Eu tenho... Depois que eu vi esse novo prisma aí sobre o posto, eu me dei conta de um posto que em São Lourenço, que é onde eu moro durante 15 dias, aconteceu exatamente isso. O posto, ele tinha um movimento ok, e quando o pessoal, eu acho que eles terceirizaram a conveniência. Aquilo ali virou um mini shopping mesmo. Ali tem desde produto colonial, tem artesanato, tem picolé, sorvete, que todos os postos têm, mas eles botaram muita coisa ali. E tem um cuidado especial em cima dessa conveniência, porque por isso que eu acho que ele está sendo terceirizado. Tem alguém cuidando com carinho daquilo ali. E depois dessa conveniência, o posto teve muito mais movimento. Eu vejo muito mais movimento nele. Eu vou mais nele porque esse atendimento é melhor e o abastecimento acaba virando uma consequência. Então, às vezes, tu tirar o foco do teu produto principal e melhorar o entorno, ele te traz muito mais benefício. Aí rola um insight legal, né? O problema é que a gente, pelo menos, escuta falar. Eu não sou da realidade de postos de combustíveis, nunca tive um posto de combustível.
Eu acredito que tu também não, mas a gente acompanha, a gente conhece gente que é dona de posto de combustível, e essas pessoas têm a mesma reclamação, que é o quê? Cara, combustível é commodity. Eu estou vendendo aqui um commodity e o cara abastece aqui, 2 quadras depois tem outro posto. Então, como é que fideliza? Como é que eu trago o cara sempre para cá? Como é que eu posso ganhar mais? Como é que eu posso ampliar meu resultado, aumentar meu faturamento? Esse primeiro insight que tu largou aí é interessante, que é essa fortificação dos periféricos, né? O core business é vender combustível. Mas, na verdade, é que nem a gente comentou aqui no início do podcast, deixou de ser uma venda de combustível, passou a ser um mini shopping de estrada. Assim, e como o objetivo do shopping é trazer gente para tráfego para as lojas, o posto de combustível, o próprio, essa pegada de trazer artigos coloniais, artesanato, é para trazer tráfego para as pessoas também abastecerem. Então acaba sendo uma consequência. Então por isso que é interessante olhar por esse espectro. Do ponto de vista de dados, o que eu percebo é como os postos de combustíveis hoje eles são tratados muito como um commodity, como um varejo normal, né, nada demais. Eles acabam negligenciando o volume de dados que trafegam ali na frente deles todos os dias. A gente estava conversando esses dias, né, Guilherme, a respeito de, cara, imagina quantos carros não passam num posto de combustível normal. Cara, milhares de carros passam durante o mês. Então, essa informação, ela está passando ali na frente, só que ela não está sendo usada, ela está sendo negligenciada. Então, imagina o poder que um posto de combustível poderia ter, tanto para preparação de gôndolas dentro do estabelecimento que vende esses periféricos, tanto para preparação de, por exemplo, eventos, como tu tinha mesmo sugerido. A gente pode até tocar esse assunto depois, dos ciclistas, né? A gente pode falar essa ideia é bem interessante. Mas quando a quantidade de veículos que passa lá, de diferentes marcas, modelos, se tu sabe qual é o modelo que mais tem, e isso eu te garanto, tá? No mundo dos dados a gente começa a perceber os padrões através dos números, quantificar isso, estatística. Se eu sei os modelos de carro que mais trafegam dentro do meu estabelecimento, se eu sei a marca de carro que mais trafega no meu estabelecimento, ou pelo menos estatisticamente quanto que cada uma representa, eu começo a pensar diferente. Então, vou te dar um exemplo. Digamos que eu tenho lá Ford. Por algum motivo, nos últimos meses, 60% do meu tráfego de veículos no meu estabelecimento foi de Ford. E desses 60%, 25% eram Ford Ka, que é um carro mais popular da linha Ford, certo? Relativamente popular. Se eu sei isso, então eu sei que 25% desses 60%, esses meus consumidores, eles têm um interesse em comum, que é o mesmo carro. Então, se eles têm esse mesmo interesse em comum, o que eu posso oferecer para eles que eu tenho uma chance alta de conversão? E isso vale para todos, né? Desde o cara que tem Ford, Volkswagen, Kia, eu sou dono de Kia, né? Eu gosto muito da marca Kia. Mas será que Kia é representativa? Às vezes a gente chega no posto de combustível e a gente olha lá umas coisas que não tem nexo para mim. Tá lá. Mas talvez para alguém que tenha nexo. Sabe? Sim. Voltou. Voltou? Então, sim. Esse lance que tu... Aí, quando... Por que a gente resolveu fazer esse podcast? Quando eu e Natan, a gente já nos conhecemos há muito tempo, já trabalhamos junto algumas vezes, né? A gente trabalhou junto no primeiro momento, depois teve um espaço e a gente voltou a trabalhar junto, né? Isso aí. E agora a gente também está nesse espaço de novo, só que a gente acabou se encontrando aí, trocando ideia. Quando a gente começou a conversar sobre o mundo do marketing e ele me falar esse mundo dos dados... Não, e vamos lá, o mundo do marketing, tu fala, quando eu te conheci, tu era da área de vendas. Então, tu já vinha com a bagagem da área de vendas, né? Então, tu já vem isso no teu know-how, na tua experiência. O marketing foi uma forma que tu agregou no processo de gerar demanda, para construir venda e tal. Então, tu tem uma bagagem além do marketing, a bagagem da venda, né? Tem uma bagagem que está se perdendo, vamos combinar, nos últimos tempos. Né? Mas é verdade, eu percebo muito isso, na dificuldade de se encontrar profissionais da área de venda de relacionamento, eu digo, né? Não aquele cara que faz um televendas, uma venda, um inside sales, né? Alguma coisa realmente voltada para relacionamento, visitar, fazer. É quase como uma profissão que está se perdendo com o tempo. Eu acho que, pelo que a gente tem conversado e estudado aí, a vendas ela vai se resumir o atendimento, porque o marketing gera a demanda. Isso. E aí o vendedor ele tem que conduzir ao fechamento da venda. Mas converter. Ele não deve...
não devem fazer o trabalho de marketing. É uma visão um pouco ultrapassada que a gente sofreu muito com ela, inclusive. E na tua visão, por exemplo, a gente está falando de posto de combustível. O posto de combustível, ele está vendendo alguma coisa? Ele tá executando vendas? Tu diz... Existe vendas num posto de combustível? Existe em alguns momentos. Vamos separar as coisas. A gente está falando de vendas no modelo antigo ou no modelo que a gente acha novo? Me explica a tua visão, o teu conceito de venda. Porque, na minha visão, o posto de combustível, ele precisaria vender, mas ele é comprado, o que para mim é diferente. A pessoa chega lá, ela olha o que tem, escolhe o que ela quer e compra. O que vende é o posicionamento dela, a geolocalização. E o que, na minha visão, eles poderiam investir para gerar essa demanda é o marketing, né? O marketing focado. Na verdade, existe, é que nem tu disse, existe uma venda passiva, né? Exatamente. Os caras não vendem, são comprados, né? E às vezes existe a tentativa de fazer um marketing, talvez, porque na verdade eu acabei não investigando isso, que provavelmente ela vai de encontro a um padrão que existe, que é vender preço. Vender preço, vender preço. Se tu for ver, as campanhas que mais marcam em relação ao posto de combustível, que eu mais lembro que acontecem, é desconto, é plano de fidelização, aquele que tu vai lá e ganha um desconto no teu próximo abastecimento, ou tu ganha uma lavagem junto. Esses são os padrões, vamos dizer assim. É commodity em cima de commodity, né? Tudo dentro do custo, né? Tudo exatamente. Tentando te mostrar que tu tá ganhando mais, mas na verdade eles estão queimando uma margem de outro lado, né? Porque quando tu dá uma lavagem, na verdade só tá tirando o desconto do combustível e jogando para o outro lado, né? Então, vamos lá, no modelo de venda mesmo, a venda seria num atendimento padronizado, se tu tivesse um marketing bem trabalhado, isso fizesse total sentido quando acontece a experiência, né? Mas acho que é o que tu falou, geralmente não acontece essa venda, né? Mais passiva do que ativa. Talvez a gente não conheça também, possa ter feito esse trabalho, mas estamos falando sobre como é que a gente acha que pode ajudar os que precisam. Exatamente. Uma coisa que eu acho interessante e que eu tenho dificuldade em enxergar é fugir do óbvio, né? Como se faz para fugir do óbvio na questão de um posto de combustível, que é o tema de hoje, no tanque? O que eu posso falar a respeito dos dados é o posto precisa aprender que os diversos dados que estão passando ali têm valor, muito valor, que eles podem construir campanhas que fogem do óbvio utilizando esses dados. Um exemplo que a gente conversou um tempo atrás aqui é exatamente sobre isso. Se o posto de combustível tem acesso a dados e informação de que os clientes dele, uma certa parcela desses clientes é ciclista, anda de bike, né? Olha que legal, ele poderia fazer campanhas relacionadas à parte de hobby, a parte que não tem nada a ver com o que eles vendem, que é, no caso, o combustível. Eles poderiam estar explorando melhor esse tipo de campanha periférica ao que é o negócio deles, para atrair pessoas para frequentarem o ambiente. Porque frequentando o ambiente, as pessoas vão estar consumindo outras coisas, vão estar lembrando do posto. Isso é fugir do óbvio, né? A gente tinha comentado essa questão do ciclismo. Se ele sabe lá, estatisticamente, que 30% dos clientes dele são ciclistas, por que não investir em eventos que começam de ciclismo que começam no posto dele? Ou alguma coisa, oferecer uma coisa para o ciclista, sei lá, abastecimento de água gratuito, água potável. Para no meu posto, pega água potável e segue o teu caminho, entendeu? Ou alguma coisa nesse sentido. Estimular as pessoas a frequentarem. Que aí a gente bate num gatilho do marketing, que talvez tenha mais propriedade do que eu para falar, que é a reciprocidade. Então tá, se eu estou frequentando o teu ambiente e tendo algum ganho com isso, eu tenho um gatilho emocional que é reciprocidade. Ou seja, minha consciência vai pesar quando eu abastecer em outro posto se tu tá me dando um monte de coisa, entre aspas, gratuito. E esse é um gatilho que é muito forte. É um gatilho mental muito forte, emocional, né? Entra nessa questão porque esse novo conceito aí de humanização das empresas, ele traz muito isso, né? Quando tu deixa de ser um produto frio que vende preço, né? E vamos lá, que é o que acabou brilhando o olho quando a gente começou a conversar, né? O marketing, o que ele faz? Ele tenta entender o perfil dos clientes e tem algumas ferramentas que tentam traçar esses perfis. E aí tu tenta te comunicar de forma melhor com esse cliente. Quando tu bota os dados, que é a solução que tu me trouxe, tu tem muito mais aprofundada
garimpo de informações. Né? Sabe por quê? Então, vou complementar o que tu falou. Porque quando muitos departamentos de marketing, eu fiz um vídeo esses dias falando sobre isso, muitos departamentos de marketing ou outras empresas traçam um perfil de consumo do cliente. Como é que eles fazem? Geralmente é um questionário junto ao proprietário ou gerente do estabelecimento pedindo quem é o perfil do cliente. E aí bate uma coisa que eu sou piamente contra, que é o uso da percepção para tomar decisão. A percepção é baseada na experiência. Então, a experiência do gerente lá, quem frequenta mais o meu estabelecimento é pessoas entre 25 e 30 anos que tem bastante Fusca, por exemplo. É a percepção dele falando. Porque talvez o Fusca marcou ele. Veio lá 5 Fusca, quando tem outros 30 sim, Ford Ka. Ela é uma percepção bem pessoal, né? Não é... Exato, ligada às experiências. Exatamente, tá ligado às experiências da vida dele. Daqui a pouco ele olhou por Fuca. Exatamente. Passa 5 Fuca por mês lá, mas ele acha que passa 50. Exatamente, porque marcou ele. E aí, olha que engraçado. Aí ele passa essa percepção dele para uma empresa terceira que não conhece o negócio, que vai conhecer o negócio a partir da ótica que foi passada por esse cara, e ela vai montar uma estratégia de comunicação em cima de uma ótica que já iniciou falha, entendeu? E aí a culpa é de quem? É da empresa que não gerou resultado. Mas é porque ela utilizou a percepção de uma pessoa para fazer isso. Então, quando a gente coloca os dados no centro, a gente tira a percepção e coloca a informação, ou seja, legal, eu quero saber o que tu acha de qual é o teu perfil de cliente, mas vamos extrair os dados do teu negócio e entender o que os números falam. Pode ser que ele seja a mesma coisa que a tua percepção enxerga, mas pode ser que seja algo contraponto total. E na minha humilde experiência, a maioria das vezes é contrária ao que a percepção da gente mostra. Sim. Pode dar continuidade, só queria fazer esse adendo aí. Não, e é o que exatamente o que tu falou ali que eu estava amarrando. Em vez de eu largar um questionário para 5 clientes e ver o que eles gostam, vamos trabalhar com dados, que é essa luz que tu acabou trazendo para mim, que eu digo, que massa isso tudo, né? Então, tipo, é isso que tu falou. Daqui a pouco, o cara acha que ele tem muito Fusca, tem muito carro antigo, sei lá eu. Aí vamos trabalhar com os dados. Tu tira um relatório lá, que aí tu deve saber mais que eu, mas mais ou menos eu tô ligado. E tu percebe que 80% dos teus abastecimentos são acima de R$200. E daqui a pouco tu tem informação que os 60% dos teus carros são Ford, mas são os linha mais top. Então, daqui a pouco o cara ele estava jogando a empresa de marketing para um lado, mas quando tu pega esses dados, tu percebe que o teu público ele investe pesado no posto, os carros deles são mais caros, porque aí com os dados tem como mensurar isso. E aí, o que a empresa de marketing pode fazer? Em vez de anúncios, ela trabalhar a fidelização desse cliente dentro do posto. E aí, vamos lá. Aí, com os dados, qual é o perfil de consumo de quem tem carro acima de R$100.000 da marca Ford? Não sei se tem como minerar isso, por exemplo. Tem, mas existem diversas formas de fazer isso. O que eu comento sempre? O processo de orientação a dados, que é como eu chamo, ele é composto por diversos pilares, que começa na coleta. Então, você tem que saber coletar os dados. Coletar os dados como? De duas formas, quantitativo e qualitativo. Então, muitos dos dados, eles estão trafegando ali em números, na tua frente. E muitos outros dados, eles estão passando subjetivamente, tu tem que saber capturar eles. Dessa mesma forma que tu comentou aí do número de veículos, se esse dado é captado, ou seja, os motoristas de Ford Ka, que nem tu comentou, eles têm um ticket médio de abastecimento... E o carro mais alto nível. Mas desculpa, é verdade. Bronco. Qual é? Tem. Mas é mais caro. Tá, beleza. Tem 1.000 para cima. Digamos que é esse. Ele foi lá e ele tem um ticket médio de abastecimento de R$200, R$300. E esse mesmo cara, ele entra na conveniência e ele compra um Red Bull toda vez. Sim. Olha o cruzamento de dados que tem aí. O perfil de consumo. Tá, o que a galera que tem esse carro aqui, que custa 200 mil, e para mim, essa é a magia dos dados, né? Para mim, é tu casar os teus dados internos com os dados de mercado. Porque talvez tu tenha uma alta frequência desse tipo de veículo, ou veículos de valor agregado mais alto, porque ali nas redondezas do teu posto de combustível, existe uma empresa que tem diversos executivos que abastecem no teu posto. Então, olha que legal como o marketing pode entrar bem cruzado com os dados para um posto de combustível. Se tu entende qual é o perfil de carro que frequenta o teu posto de combustível, a classe A, B e C, informação aí. É muita informação, tu consegue veicular campanhas de tráfego pago
com o marketing de diferenciação, ou seja, fugir do óbvio, mas apontar para o lugar certo. Porque não adianta eu fugir do óbvio e apontar para um lugar que ninguém vai dar atenção para aquilo. Então, o gerente é logo pro Fuca. Exatamente, ele pegaria essa campanha e apontaria para o Fuca, quando na verdade os caras do Bronx, que eles moram lá no bairro, sei lá, bairro XYZ, que é um bairro de classe alta. Então eu posso apontar por CEP uma gestão de tráfego dentro do marketing, com uma campanha de diferenciação que saia desse óbvio, né, alguma coisa diferente, que atraia esse tipo específico de público, que muitas vezes não é preço, muitas vezes não é o desconto, muitas vezes é um polimento, é uma ação diferente, é uma ação que é aquele tipo específico de carro. Então, essa é a magia que eu vejo dos dados, né? E que poderiam estar sendo utilizados por qualquer posto de combustível, assim como muitos outros negócios, né? O que a gente está falando aqui é desse caso específico, mas vale para qualquer negócio. Saber utilizar esses dados que estão passando na tua frente, coletar, armazenar, transformar, disponibilizar e tirar a informação e os teus insights disso é o que gera valor. E esses insights que alimentam lá o marketing, né? Para o marketing gerar demanda da forma correta, otimizando o investimento. Porque aí tu cria muita solução, né? Tá louco, cara. Vamos lá, tipo, que nem tu falou do empresário ali que tem um polo de empresários perto desse posto de combustível. E os carros são mais caros e tu tem essa informação. Daqui a pouco tu faz uma parceria com uma empresa que faz a lavagem desses carros, sei lá eu. Porque quando vê esse perfil que tem o carro mais caro, ele gosta de estar com o carro sempre limpinho. É verdade. Então, aí tu pega uma parceria ou tu mesmo monta esse serviço do teu posto para quem tem esse tipo de carro, ele recebe uma lavagem a domicílio, sei lá eu. Ou nesse nicho onde eles vivem. Toda quarta-feira tem, sei lá. Acho que vocês entenderam. Sim. Tu entrega uma outra solução para esse público. Tu gera. E isso pode ser outro negócio dentro a parte do teu posto ou complementar. E aí tu tá fidelizando esses caras, porque tu entendeu quem eles são. Exatamente. É tu fazer alguma coisa que foge ao óbvio pro público certo. Porque eu posso fazer uma coisa que é fora do óbvio, mas que eu tô apontando pro público errado. Eu posso fazer uma coisa que é totalmente... que não é disruptiva, uma campanha normal, e apontar também pro público errado. Então, é um casamento de coisas aí que precisa sair certo para dar resultado. E esse lance que tu comentou, da Collab, né, que é uma das suas especialidades. Cara, olha só, se eu sei o tipo de veículo que trafega no meu posto de combustível com maior velocidade, com maior quantidade, dentro de um mês, uma semana, enfim, o posto de combustível, ele acaba virando um ponto de venda. A gente falou sobre isso, é como se fosse um shopping. Né? Um shopping de estrada. Se ele é um shopping de estrada e tem um fluxo de pessoas que ele consegue quantificar, ainda mais se ele consegue dar profile nesse público, por que não vender mídia, propaganda de outros tipos de recursos? Por exemplo, se o posto de combustível fala, não, olha só, eu tenho esse espaço de divulgação, só que eu vendo esse espaço de divulgação, mas eu não vendo esse espaço de divulgação tipo assim, tu quer divulgar e divulga o que tu quiser. Não, eu quero alguém que divulgue um produto que tem a ver com esse nicho específico, porque ele representa 30% das pessoas, ele mostra esse dado e olha a facilidade que é para te convencer alguém a expor alguma coisa ali. Sei lá, vamos pegar o Ford Ka, porque eu só lembro esse de cabeça agora. Ford Fox. Ford Fox. Minha mãe teve um Fox muito tempo atrás. Meu Deus, que aquele Focus. Cara, quando eu tirei minha carteira de motorista, eu não tinha carro, né? Aí eu usava da minha mãe, só que minha mãe, cara, que ela sofreu para comprar esse carro. E aí, eu fiz tanta merda. Não, tanta merda, cara, tanta merda. Só de lembrar. Mas enfim, contos para outra hora. Ford Focus. Digamos que seja o Ford Focus, e eu sei que 40% do meu público tem um Ford Focus. E eu tenho lá uma mecânica que ela é especializada em Focus, em Ford Focus. Cara, eu vou chegar e olha só, eu vi que está especializado em Ford Focus, no meu posto de combustível tem 40% da minha clientela, sei lá, são 100 clientes que eu tenho no mês, desses 100 clientes, 40 tem o Ford Focus, ou seja, 40% da população que frequenta o meu estabelecimento tem o veículo que é o teu público-alvo. Eu quero que tu exponha o teu produto lá para esses caras verem, mas eu quero te cobrar tanto. É diferente, tu percebe que é diferente de eu ter uma venda de espaço reativa, tipo, eu tenho esse espaço aqui, quem quer anunciar? Eu quero anunciar a bicicleta, entendeu? Tu tá vendendo inteligência, não é só publicidade, espaço publicitário. Tipo, daqui a pouco, olha que louco, vamos viajar na batata. Tu descobre que 80 é muito para um carro específico, né?
um gênero, por exemplo, Sim. 80% ser mulher que passa no teu carro, no teu posto, né? Mas Sim. vamos lá, vamos trabalhar com 80%. E aí tu tá, 80% é mulher. E aí tu te dá conta que tu tem muita coisa que as mulheres veem valor no teu posto. E olha como tu não explorava isso. Como isso pode beneficiar o teu negócio. E aí tu começa a ver o que mais a mulher utiliza nesse trajeto, que demanda geralmente acontece, e aí daqui a pouco tu tá... E aí tu começa a dar mais ênfase ao diferencial pro atendimento da mulher, porque na verdade foi o teu cliente que te disse que o teu posto era um bom lugar para a mulher, porque elas se sentiram à vontade e foram vindo, foram demandando sozinhas. E aí, quando tu começa a ter essa percepção, pô, eu tenho diferenciais que atraem as mulheres. E aí, tu dá mais luz sobre isso, tu vai atrair mais ainda. E aí, tu agrega mais valor, tu entrega outras soluções, e é só alegria. Eu vou te dar um exemplo, cara. Agora que você falou disso, é total real. Eu troquei os pneus do meu carro faz pouco mais de 2 semanas, certo? Eu tenho uma SUV e eu troquei os pneus da minha SUV. E o que eu fiz? Eu fui lá, eu fiz essa troca de pneus e eu sempre tive uma dor, porque eu viajo muito. Todo final de semana eu tô viajando para algum lugar. E eu sempre tenho que abastecer, tenho que encher pneu. Então, toda semana eu tô fazendo esse procedimento. O dono desse lugar que eu fui trocar o pneu, ele me ofereceu colocar nitrogênio no pneu. E aí, nesse nitrogênio do pneu, eu também não sabia, eu descobri tudo lá na hora. Ele me explicou tudo. O cara vendeu bem. Ele me disse o seguinte, mas antes disso ele me perguntou, tu viaja? Viajo. Então, eu vou te oferecer um negócio diferente. Por quê? Ele percebeu uma dor que eu tinha, que era ter que ficar enchendo o pneu toda vez. É uma dor besta, mas é uma coisa que me incomodava. Porque eu saía sempre atrasado, tinha que passar correndo no posto de combustível e ainda tinha que encher o pneu. E aí ele falou, não, cara, tu vai botar o nitrogênio e tu vai só fazer aqui comigo a troca, a renovação nesse nitrogênio, mas ela não ocorre a cada 1 ou 2 semanas que a gente tem hoje. Pode ser de 90 dias, de 90 em 90 dias. Então, putz, eu falei, caralho, foi. Eu nem queria saber o preço, mas claro, depois ele me falou e foi um preço muito em conta, valeu muito a pena para mim. Então eu acabei botando. Agora, pensa só, o posto de combustível que usava muito esse pretexto de a bomba de enchimento de pneu, que é tradicional, o cara vai lá, enche o pneu e já vai encher de combustível. Porém, os carros novos já estão vindo com essa parada de nitrogênio. Quantos postos de combustível estão explorando esse nicho? Sim. Entendeu? Ou anunciando isso ao invés de anunciar gasolina mais barata. É um troço, sabe quanto que ele me cobrou por pneu? 60 pila, eu acho. Sei lá, daqui a pouco troque o seu, abasteça com a gente, alguma coisa assim, e ganhe 50% de desconto no nitrogênio. E extingue. No momento que tu extingue a bomba de ar, tu já tá excluindo uma parte do teu público, né? Tu já tá nichando um pouco. E aí tudo é aquela história que a gente fala, é segmentação. Quanto mais focado tu é no teu público-alvo, melhor tuas soluções são para ele. E mais ele se conecta com a tua marca. Então, aí eu acho que o valor dos dados, né? Tu entender para tomar ações assertivas. Porque uma coisa é eu achar. Eu achar que o meu público é o público A, por exemplo, que gasta um monte e que vai botar nitrogênio, quando na verdade meu público é o C. Eu faço uma jogada dessas, eu perco todo o meu faturamento. Sim. É o perigo, né? É o perigo de tomar... Não, eu já passei por isso. Na verdade, em uma empresa que eu era sócio, a gente tinha uma percepção antes de eu começar a fazer a minha capacitação em marketing aí. E após essa capacitação, eu apliquei algumas ferramentas que me trouxeram respostas. Mas era totalmente errado. Então, a gente conseguiu pivotar antes disso virar um problema mesmo, né? Então, mas nada mais é do que tu analisar dados reais e não a percepção de alguém. Nesse caso, eram 4 pessoas com total certeza de que o caminho era X. E aí, quando a gente buscou de uma maneira totalmente amadora os dados que existiam, que a gente pegou, vamos ver aqui os clientes como é que são, a gente viu, não, mas esse público aqui não gosta disso que a gente está pensando. Esse é um exercício que eu tenho 20 clientes, 100 clientes, em alguns casos tem empresas que têm 5 clientes, mas são bons, grandes clientes, não sei. Tu consegue analisar visualmente, agora pensa num posto de combustível. Tu passa
1.000, 2.000 veículos por mês. É um volume de dados, né? Só que com o volume, isso é um dos fundamentos do Big Data. Big Data precisa ter volume de dados, né? Mas o volume é relativo. Sim. Agora, se tu tem um volume de clientes que trafegam ali, tu tem dados que tu tem informação que tu pode extrair dali que tem valor. E essa informação, tu tem que transformar em conhecimento. Coisas que tu consiga decidir alguma coisa com base nisso ou tomar uma ação em relação a isso. Porque senão não tem valor. Dado por dado não tem valor nenhum. O que tem valor é o que tu consegue fazer com eles, o que tu consegue extrair de informação que te permita executar, né? E como isso casa perfeito com o marketing, porque o marketing ele tem estratégias muito boas, inovações disruptivas, mas sem a informação exata, ela pode te jogar para um caminho que não vai dar resultado nenhum. Aí o cliente, por que acontece? Muita empresa de marketing já amarra o cliente num contrato de 6 meses, porque eles sabem que eles vão no escuro. Eles testam, eu acho que é isso. Aí eles fazem reunião com o cliente acha que é isso. Tá, então vamos fazer isso. Não deu certo? Vamos fazer isso. Não deu certo? Aí lá no 6º mês eles descobrem, aí eles começam a engatinhar. É bem isso aí mesmo. E aí, eles começam a engatinhar ainda e estão longe de ter o nível de qualidade de informação que uma análise de dados pode trazer. Isso é tal da performance, né? Eles vão performando na base do empírico, teste. Deu certo, não deu. Testei essa hipótese. É um método científico, ele testa a hipótese. Eu testo essa hipótese, deu certo? Deu, não deu, troca e vamos ver o que acontece. Só que, cara, hoje a gente está vivendo num mundo onde milhares de dados estão passando na nossa frente, né? Só que a gente trabalha muito, entre aspas, às cegas, né? Que nem a gente falou, na base da percepção. Agora, tu imagina no posto de combustível, que é o tema, e o marketing. Ele contrata o marketing. O que o posto espera quando contrata o marketing? Resultado. Ele espera venda. Tipo assim, já é um conceito meio errado, se tu for ver, né? É um conceito meio errado. Sim. Mas geralmente quando tu escuta, tu conversa, eu quero que vender mais, eu quero ter mais gente aqui. Beleza, quer atrair mais gente? Ótimo. Esse é o objetivo, gerar demanda. Marketing tem como objetivo principal gerar demanda. Então tu tá atraindo gente, mas tu tá atraindo as pessoas certas? Aí o que o marketing faz? Ele vai testar isso para ti. Ele vai testar, deu certo, não deu. Próximo, deu certo, não deu. Porque geralmente as empresas de marketing têm uma vertente, assim, uma veia mais criativa, né? Uma veia mais criativa. Eles estão menos presos às exatas, a quantificar. Eu que o diga. E é esse lado que ajuda, às vezes, tu ser mais preciso para executar na primeira, com muito mais, ou pelo menos com uma chance de assertividade maior, né? Então, a sugestão que eu daria se eu tivesse um posto de combustível hoje, claro, eu não tenho capacidade nenhuma de ter um posto de combustível, porque é um mercado que eu não tenho o menor contato, não conheço, mas se eu fosse sabe pensar... Só quando vai botar nitrogênio no pneu lá. Exatamente. Eu sei que, por exemplo, o que eu faria com as coisas que eu sei beleza, eu vou entender quem é meu cliente através das informações que eu consigo criar a partir dos dados que eu tenho. Então, eu posso ter 1000 dados diferentes. Eu posso instalar câmera no estabelecimento e a própria câmera fazer essas contagens de veículos. Então, vamos contar quantos veículos passam no meu posto com uma câmera e uma inteligência lá, um software de inteligência. Vou saber quantos veículos passam. Beleza, primeiro dado que eu tenho é esse. Quantos desses veículos que passaram no meu posto abasteceram? Porque eu sei que lá no meu sistema, quando eu emito nota, quando eu faço um recebimento, emito um cupom fiscal, eu sei quantas pessoas abasteceram. Então, já começo a entender as conversões. Por exemplo, eu tenho 1000 veículos que passam no meu posto, que eu consegui captar pelas minhas câmeras. Desses 1000 veículos, eu computei no meu sistema de gestão que 400 abasteceram. O que isso fala para nós do ponto de vista de vendas e de marketing? Tem 600 indo para outro serviço. Isso quer dizer que a minha conversão está em 40%. Quer dizer que 40% dos clientes que passam no óbvio. Posto, no óbvio, exatamente. No óbvio. Aí, quais são as duas perguntas que eu me faria? Como eu faço para aumentar esse percentual de conversão e como eu faço para aumentar o ticket médio por cara? Porque dessa forma eu vou aumentar o faturamento. São os dois pilares. Eu vou estar aumentando o volume de clientes que abastece, por exemplo, e o valor mínimo de abastecimento, ou o que eles gastam no meu posto de combustível. Então, olha só, duas coisinhas básicas ali, contar a quantidade de veículos que passam, entender as conversões e fazer ações de marketing para aumentar essa conversão. E se eu sei quanto que eu preciso trazer de clientes para o meu posto para converter num faturamento X pelo ticket médio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar, claro, e aumentar minha conversão,
mas também aumentar minha demanda, porque eu começo a ter aquela tal da receita previsível, né? Então, se eu tenho 1.000 clientes entrando, passando no meu posto, estou convertendo 40% disso e eu quero dobrar meu faturamento, o que eu tenho que fazer nas condições atuais? Dobrar o fluxo de clientes que passam no meu posto. Sim. Então, a demanda faz isso, vai dobrar. Só que ela tem que dobrar com o mesmo público que tu já tem, para que seja uma escala quase que linear, vamos dizer assim. Sim. Se ela trazer um público, outros 1.000, que é um público que não tem nada a ver com o teu posto, tua taxa de conversão vai cair lá embaixo. E aí tu vai se enganar, vai se iludir e vai perceber que só gastou dinheiro. Né? E ter essa informação que desse exemplo que tu deu, te abre outros questionamentos. Por que essas 600 pessoas não estão abastecendo? Eu falei do que está gastando, mas é exatamente, esse é um questionamento super válido. No que eles estão fazendo aqui? Que aí tu pode entender o porquê que eles não estão gastando. Não, por que eles... Tá, daqui a pouco eles, em outro momento eles já abasteceram, mas é questionável. Aí daqui a pouco vamos trabalhar, eu não sei nem como... É uma gestão, na verdade, né? Daqui a pouco tu descobre que o teu atendimento está pecando. Né? Exatamente, é uma possibilidade. Daqui a pouco tu descobre que tu tem um atendimento na tua conveniência fantástico. Então, vamos pegar tu já tem dentro de casa como treinar a tua equipe. Vamos botar o cara da conveniência a dar dicas e fazer treinamento e valorizar esse cara no teu frentista. O cliente geralmente gosta de tal coisa, eu faço assim, eu faço assado. E aí tu começa a criar uma cultura dentro da tua empresa. E aí tu vai fechando isso. Cultura, essa é uma baita pegada. Cultura, porque a cultura... Porque às vezes é isso que acontece. Tu vai num posto e o cara te atende ali de qualquer jeito. Só que aí, no outro lugar, tá atendendo legal. Às vezes o cara provavelmente vai só para lavar o carro. Ele bota 10 pila porque a lavagem é grátis para quem abastece, sei lá eu. Porque o cara da lavagem é um baita atendente. Então, daqui a pouco, se tu tem 2 caras lavando e eles são foda no atendimento, joga ele para atender na pista também, sabe? Faz essa função, se liga. Eu vou te dar mais um exemplo em cima de posto de combustível, um exemplo real que eu vivi, experiência própria, que eu prestei atenção. Tem um trecho, quando eu viajo no final de semana, que nos últimos tempos ele estava bloqueado devido a um acidente grave que teve, aí bloquearam, aí fica um puta de um congestionamento gigantesco. E nesse congestionamento onde fica a fila, bem na esquina tem um posto de combustível. Tem um posto, que eu frequentava esse posto para abastecer, porque era prático, era no meu caminho. Eu entrava, abastecia e ia embora. Eu nunca vi esse posto com mais movimento do que eu vejo hoje no meio dessa fila. Por quê? O pessoal tá na fila, tá cansado de ficar na fila. Tá lá 1 hora na fila e o posto tá ali. Eles entram no posto, eles param, vão no banheiro, compram uma água e retornam para a fila. Abastecem e retornam para a fila. Então, é uma situação que está fora do controle, mas que gerou um resultado para o posto. Mas podia ser o contrário, não podia? Podia ser, ninguém está parando aqui porque estão com medo de sair da fila e perder o lugar e não conseguir mais andar. Vou dar um exemplo. Então, o que o posto pode fazer para pegar essas situações que estão fora do contexto dela, né, que estão fora da zona de controle, e trazer para a zona de controle para também ajudar no faturamento? Muita gente, eu percebo, que vai no posto de combustível somente para abastecer, para encher o pneu, certo? Então, e dependendo como eu sei porque eu fiz isso já. Tem posto de combustível que eu não gosto de fazer, não gostava quando não tinha nitrogênio, eu não gostava de encher meu pneu, por quê? Porque eu tinha que passar no meio do posto e parar do lado da conveniência, os caras tudo me olhando, eu nem abasteci e tô aqui enchendo meu pneu. Então eu não enchi o pneu. Eu ia onde? Eu ia naquele posto onde eu entrava e eu já caía no negócio não tinha que passar no meio do posto, não tinha que ficar perto de ninguém, não ficava constrangido. Eu ia lá, enchi meu pneu e ia embora. Só que isso pode ser uma moeda, 2 lados dessa moeda, né? Que é, beleza, a pessoa se sente confortável de encher o pneu, mas não consome outras coisas. Ela vai embora. Como pode também ser uma coisa negativa, o fato de a pessoa ficar constrangida e não querer encher o pneu porque tá lá no meio do pessoal. Só que tu tem que saber jogar com isso para tirar o melhor, né? Então, se eu tenho muitas pessoas que estão frequentando só para encher o pneu, eu tenho que dar um jeito de enfiar alguma coisa nessa galera, vender alguma coisa para essa galera. Então, daqui a pouco... Mas é verdade, pensa, imagina tu ter uma loja, porque esse é o conceito que a gente está usando. Tu tem uma loja e todo mundo que está entrando na tua loja não está comprando nada. Tá só entrando, caminhando. Tá tirando custo. Isso aí. Sim. Então, esse princípio é válido. É a mesma coisa. Então, o que tu pode fazer? Tá, se eu não estou pensando em aumentar o faturamento, como é que eu posso reduzir meu custo? Então, isso são ideias que tem que começar a avaliar também. Isso tudo parte do que a gente comentou, né? É fugir do óbvio, utilizar os dados
entender o comportamento do teu público. Porque quando tu entende o comportamento, aí o marketing cai que nem uma luva. Porque a gente vai trabalhar esses gatilhos, essas conversões, essas taxas, tu vai trabalhar em cima disso, em cima de informação e não em cima de percepção. Esse mesmo que tu falou ali, que ele fica perto de um congestionamento que sempre acontece, no caso. Todo dia, no mesmo horário, das 5 às 7, por exemplo. Daqui a pouco, eles podem se apoderar dessa função do encher pneu e botar um banner ali, sei lá, mas tipo... Não, tu já deu uma puta ideia. Chamar esse cara para encher o pneu, dizer que a gente não se importa com isso, porque daqui a pouco, né? E botar já uma geladeira ali do lado do bagulho de pneu, uma geladeira fora mesmo, e um bagulho para vender chips. Do lado do negócio de pneu, sei lá. Cara, tu deu uma ideia excelente. Tu deu uma ideia excelente. Porque a pessoa que tá ali naquela fila, e é um lugar quente, quente. Descanse, pare para descansar e já calibre os seus pneus e tenha uma ótima viagem na sequência. O cara fica parado 5, 10, 15 minutos na frente desse posto. Se tu tem alguma coisa ali que tu aproveita esse tempo para bombardear ele com algum tipo de propaganda, algum tipo de mídia, algum tipo de ação de marketing, cara, é um tempo rico para ser explorado. É tempo de TV, tá ligado? Recarregue as suas energias no seu pneu. Descanse 5 minutos enquanto o nosso frentista enche o seu pneu e siga uma bela viagem. E do lado, um negócio ali de água pro cara comprar a aguinha dele, aguinha de R$5. Bacana. Gostei dessa ideia. Essa ideia é legal. E tem outra que surgiu aí também do que tu falou. Por exemplo, se eu sei a quantidade de veículos que passam no meu estabelecimento, se eu sei quantos deles abastecem gasolina, quantos abastecem diesel, e eu tenho um espaço publicitário no meu posto de combustível, eu tenho poder de barganha. Então, eu tenho dados e informação para provar ROI. ROI é o maior problema de todo mundo. É o retorno no investimento. Qual que é o meu retorno no investimento? Quando eu invisto em alguma coisa, eu quero saber o retorno no investimento. A mesma coisa vale para marketing, espaço publicitário. Se eu estou investindo, eu tenho que saber. E esse é um grande problema, por exemplo, de jornal, né? Tu entender, tu pagar lá para divulgar no jornal quantas pessoas tu atingiu. Eles têm uma estatística lá, mas tu não sabe quantas pessoas passaram na frente daquilo mesmo. Aí, quando a gente fala nesses critérios, eu tenho dados, eu tenho informação, eu tenho tudo isso mensurado estatisticamente e eu tenho um espaço publicitário, eu consigo ganhar numa outra vertente, que é na venda B2B para outros estabelecimentos, espaço publicitário, fazer parcerias, conseguir talvez galgar outras coisas. Então, olha só, tudo começa onde? Começa então, puxando os dados, dando informação, usando o marketing do não óbvio e apontando para o lugar certo e explorando as vertentes, né? Esse B2B que tu falou mesmo, vamos lá, o mesmo posto que os caras param ali, tem 80% do carro Ford e tem uma concessionária 2 quadras atrás da Ford. E os caras geralmente eles vão a 600 km, ou vamos botar 200 km para fazer a revisão. Tipo, vamos avisar vamos chamar o cara, ô meu amiguinho da concessionária, vem cá, eu faço 30 carros Ford por dia no meu posto. Vamos botar a propaganda aqui, avisando para eles que a tua concessionária está aqui atrás? Matou charado. É isso aí. É saber... Faz ações, sei lá, É saber usar o dado para gerar valor. Porque o dado tá aí, ele é um ativo da empresa. Ele é um ativo do posto de combustível. Só que é que nem um ativo que está lá depreciando sem utilização. Tu comprar um carro e deixar ele estacionado lá enferrujando. Não tá usando. Uma hora ele vai sumir. Tu não vai mais saber que ele existe. E tu não usou. E claro, né? Às vezes é que nem a gente conversa muito, né? O óbvio precisa ser dito. O empresário, ele não tem tempo de perceber isso, né? Parar para pensar que existem todas essas possibilidades, né? Matando um leão por dia, o leão, a girafa, as hienas, matam todos os bichos. Tu tá certíssimo, é bem isso aí mesmo. É bem isso aí mesmo. E aí o cara... O que às vezes para nós pode ser... Tá, não vou falar isso. É óbvio para quem tem um posto de combustível. Mas se a gente ajudar um dono de posto, já estamos grandes, né? Cara, exatamente. O objetivo é focar na solução. Problema, todo mundo tem. Só que problemas são oportunidades, né? Então, a gente talvez está dando uma visão de fora de outros conhecimentos, que é o que a gente tem,
para o que a gente enxerga de fora, que pode ser que lá dentro a complexidade de implementação seja totalmente diferente. Daqui a pouco esse nosso fantástico... O cara pega e derruba todas as nossas alternativas, né? Mas se o conceito, que é o principal, ficar, é excelente. Que é o quê? Qual que é o conceito que a gente tira dessa nossa conversa de hoje? Fugir do óbvio, usar os dados que estão passando aí e explorar as vertentes do teu negócio. Se tu tá fugindo do óbvio, tu tem que fugir no óbvio pro lugar certo. O lugar certo, quem vai te dizer? É os dados. E como é que tu explora novas vertentes do negócio? Tu tem que saber o que tu tem na mão para oferecer e o que tu pode oferecer para outros clientes. Então, se tu entende os números do teu negócio, a frequência de passagem de carros, as marcas, quanto mais tu entende dos dados que estão trafegando ali, mais argumentos tu tem para explorar outras vertentes de negócio. E mais tu consegue fugir do óbvio com o teu marketing. E mais preciso tu consegue ser. Às vezes eu acho que o marketing ele tá muito... Ele é muito visto como fazer postagem, às vezes, né? É bem isso, cara. Eles enxergam muito como uma ferramenta operacional, quando na verdade é uma ferramenta tática e estratégica. Eu acho que seria usado de uma forma um pouco muito mais inteligente, eu acho. Quando tu junta essas coisas, na verdade. Tu é muito mais assertivo. É o que mudou, assim, a minha percepção quando eu me deparei com esse tipo de solução que tu apresenta, assim. Hoje eu já nem penso mais em... Eu já ofereci fazer postagem em redes sociais porque eu tinha ferramentas, eu tenho ferramentas que eu aprendi no curso sobre como mapear o cliente perfeito e tudo mais, que é nesse curso de marketing de diferenciação. Só que quando a gente faz essa collab, eu nunca sei como é que se chama. Eu chamo de collab. O bagulho fica muito mais tenso. E como é que tu... qualquer negócio. E como é que no teu aprendizado de marketing, não quero me estender muito para a gente não ficar muito fora do horário, mas só para finalizar, como é que eles te ensinaram a fazer essa captação do perfil de cliente ideal ali? Como é que se faz isso? Hoje existe o conceito do cliente perfeito, se eu não me engano. Que é onde tu pega, tu entrega um questionário para os teus 5 ou 10 melhores clientes. E aí tu vê o que eles valorizam dentro do teu negócio, e aí tem umas ferramentas que tu consegue garimpar pontos-chave para jogar no teu marketing, e aí tu joga isso para frente. Na verdade, ele é uma forma de segmentar os teus melhores clientes, né? Aí tu bateu na parada. Só que os dados, eles são muito focados a quem eu considero o meu melhor cliente. Exatamente. Né? Que isso é bom, mas quando tu traz uma outra visão junto com essa ferramenta, que é o que a gente estava falando aí, de ter a informação de... Beleza, os meus melhores clientes, eu descobri aqui que são pessoas de 35 a 40 anos que têm, sei lá, Porque é muito subjetivo, cara, é muito subjetivo o melhor cliente. Para mim, o melhor cliente é o que tem maior representatividade no meu negócio, que me traz mais faturamento, que me traz tem mais representatividade. E às vezes o melhor cliente na cabeça do empresário, na percepção dele, esse é o cliente que eu mais gosto, eu tenho um relacionamento melhor e tal. Mas é mais ou menos nessa linha, porque teoricamente esse marketing ele busca fazer com que tu atraia clientes que valorizam esses teus diferenciais, são clientes que viram teus amigos de fato. E eles geralmente te indicam. Então, por isso que tu vai potencializar mais esse cara. Por isso que eu comento. A questão de os melhores clientes é subjetivo. Se é subjetivo, está atrelado à percepção. Se não é subjetivo, está atrelado à quantificação. Tanto que esse fator que tu manda aí, que é o questionário para os 10 melhores clientes responderem, isso aí nada mais é do que uma coleta de dados qualitativa. Entregando para o cara responder na percepção dele, como cliente, o que ele vê de valor na tua marca. E tu vai transformar isso em dado para ti. Sim. E aí tu vai tomar uma ação em cima disso. Na verdade, tem aspectos do uso de orientação a dado atrelado à parte mais criativa, emocional, voltado mais para essa parte de diferenciação. Né? Mas que nem tudo, né? Tipo, só o marketing ele já funciona, ele já é melhor do que quem não está fazendo nada. Os dados sozinho, só o trabalho de análise de dados também traz muito resultado. Mas, pelo que a gente está vendo, quando junta esses dois, é só alegria. É o caminho. Não, esse é o caminho. E por isso que as collabs é tão importante, né?
Porque a gente une diferentes habilidades para gerar um resultado específico diferenciado. Né? Porque eu falo isso direto, cara. Os dados em si não fazem porra nenhuma. Merda nenhuma. Sim. Se tu disser, não, vamos pegar todos os dados que tem no teu negócio e botar aqui num banco de dados, vai dizer, legal, o que a gente faz com isso? Sim. E a mesma coisa, ideias mirabolantes, muito legais, disruptivas, sozinhas para o público errado. Não serve para nada. Elas também acabam não servem para muita coisa. Tipo, vai comer o dinheiro do teu cliente por 6 meses até tu descobrir o que... E aí tu isso aqui deu certo. Demorou. Eu descobri. Não, e tu ainda... E tem uma parte também nisso aí que é péssimo para qualquer cliente, diferente se é posto de combustível ou não. Cara, tu amarrar um cliente em 6 meses de contrato, por talvez precisar desse tempo de maturação, por uma promessa, como eu enxergo, né, de negócio, eu não olho a mensalidade, eu olho o total cash, o valor total desses 6 meses. Se esses 6 meses custa 2 mil por mês, para mim não é 2 mil por mês. Para mim, eu tô comprando de ti aqui 12 mil reais. Só que eu tô parcelando em 6 meses. Porque eu não posso cortar isso no meio. Mas é mais ou menos isso, eu acho que... Espero que a gente tenha ajudado aí. Alguém, pelo menos, a ter visto como nós, ou se só nós vamos ouvir esse podcast. Foi muito legal o papo, bem bacana. Eu já tive várias ideias aqui enquanto a gente conversava. Eu vou assistir de novo para dar views ali e pegar mais insights aí. Porque naquele papo que a gente teve, a gente pensou algumas coisas, agora já surgiu outras coisas. Pô, tô começando a gostar de postos de combustível. Acho que vamos começar a entrar com uma proposta aí para a rede. Então, o que a gente conclui disso? Dados potencializam muito o negócio, o marketing ele também te ajuda muito a gerar demanda. Mas quando a gente junta o marketing com os dados, isso pode virar o jogo. E aí o foco na solução ele acontece, porque tu está direcionado com duas vertentes que se encontram e bora, como eu digo. Foco total em solução, né? O problema, ele existe, tem que achar formas de solucionar. As próprias collabs que a gente falou são um ótimo caminho para isso, né? Juntar diferentes skills aí para gerar resultados. Muita gente faz isso, né? O tal dos hackathon, que é uma empresa tem um problema, oferece uma recompensa e entra quem quiser para resolver esse problema. Então não me interessa a história de design, de programação, de marketing. O que tu vai fazer? Minha empresa tem esse problema. Como é que tu vai resolver? Quem resolver da melhor forma leva o prêmio do hackathon, só que quem ganha mais é a empresa. Mas é isso aí. Então, cara, divulga tuas mídias sociais aí. No Instagram eu utilizo o @SemaColaborativa, que é onde eu divulgo os meus pontos de vista, algumas ideias, geralmente collabs, e esses outros prismas que eu tenho aprendido nessas capacitações que eu tenho feito, nessas vivências do mundo. O meu pessoal é guilherme.bok, o arroba, né? E no Facebook é a mesma coisa também. É basicamente isso aí. Show, cara. Manda tua, Neta. Posso divulgar o meu? Dale. Não, legal. Quem quiser, eu gero conteúdo, pessoal, sobre orientação a dados, sobre o mundo de apoio à tomada de decisão, como usar isso para ser um profissional estratégico aí no mundo dos negócios. E eu faço isso através de 2 mídias sociais, principalmente, que é meu Instagram, que é o @NathanLongoni, Nathan N-A-T-H-A-N, Longoni L-O-N-G-O-N-I, Longoni. E eu também trabalho muito construindo conteúdos um pouco mais longos no YouTube. Então, pode acessar lá o YouTube e pesquisar por Nathan Longoni também, ou Profissional Orientado a Dados, que é meu método, e ver lá os vídeos que a gente está gerando, que eu gero constantemente sobre orientação a dados e o mundo de apoio à tomada de decisão. Beleza? Tá. Eu acho que é isso, cara. Até a próxima, então? Bora. Próxima sexta tem mais. Vamos lá aí. Um abraço. Bora.